A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos. Nesse momento vamos meditar no texto que está lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vamos meditar nesse momento no tema suportando o sofrimento. Mas vamos orar antes? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que através da sua palavra, nesse momento, o Senhor esteja fortalecendo cada um dos teus servos para a sua honra e glória, para a edificação. Em nome de Jesus, amém. Suportando os sofrimentos. Amados, nesta vida nós passamos por sofrimento e a palavra de Deus já fala sobre isso. Jesus mesmo nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Nós vemos aqui o autor aos Hebreus encorajando os irmãos hebreus a suportarem os sofrimentos, assim como o nosso Senhor Jesus suportou. E esse versículo que nós acabamos de ler nos ensina como suportar o sofrimento. O versículo diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aqui está a resposta. Como suportar o sofrimento na caminhada cristã, nesse bom combate da fé? Olhando, primeiramente, olhando para Jesus. Não podemos parar de olhar para Jesus. O texto diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé começa nele e se aperfeiçoa nele a cada dia, a cada momento. Por isso, irmãos, não podemos parar de olhar para Jesus. Sabemos que os sofrimentos vêm, sim, eles vão vir e muitas vezes nos abate. Nos abate de tal maneira que sentimos vontade de desistir, desanimados, de olhar para trás. Lembro-me ainda de uma canção na minha juventude que ela diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Sim, amado, Jesus nos ajuda a carregar a cruz. Agora, e a cruz dele, hein? Quem carregou para ele? Só ele, amados. Só ele. E ele suportou por amor a mim e a você. Diz o texto que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, da humilhação. Ele se sujeitou a tudo isso, a um grande sofrimento. Ele sofreu, amados. O nosso Senhor Jesus sofreu. Mas ele sabia, tinha uma proposta de alegria, uma promessa de alegria eterna. E ele herdou essa alegria. Diz o texto agora que ele está assentado à destra do trono de Deus. Ele venceu. Ele suportou a cruz em prol dessa grande promessa. E há também uma promessa para mim e para você. Diz a palavra de Deus que aqueles que vencerem, que permanecerem firmes, receberão a coroa da vida. Diz que nós nos assentaremos com o Senhor Jesus. Diz que nós comeremos da árvore da vida. Por isso, amado, seja qual for o sofrimento, não desista. Clame pelo nome de Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas o texto fala não apenas para olhar, mas como devemos olhar. O texto diz, olhando firmemente.
com firmeza, decidido, crendo, sem olhar para a direita ou para a esquerda ou para a retaguarda, mas fixo em Cristo Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é o Deus vivo, Ele é aquele que venceu, aquele que morreu pelos nossos pecados, que venceu porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo à destra do Pai, nesse exato momento intercedendo por mim, intercedendo por você. Por isso, amados, não duvide, continue olhando com firmeza. O autor aqui vai falar isso para aqueles irmãos. Olhem com firmeza, desistir jamais, retroceder jamais, mas olhe com firmeza, porque Jesus venceu e nós venceremos também. É assim, amados, que nós suportamos o sofrimento, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e olhando firmemente, com firmeza, decidido, sem dúvida. E assim como Jesus venceu, eu e você venceremos também, porque Ele é aquele que, além de levar a cruz, ou seja, os nossos pecados lá naquela cruz, Ele nos ajuda, amados, a levar a nossa cruz. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Olhar firmemente, crer nele, como homens e mulheres do passado creram. Eu e você precisamos crer, ter fé nele, olhar firmemente para Jesus. É assim que nós suportaremos os sofrimentos e venceremos. Deus abençoe você através dessa palavra e toda a sua família, em nome de Jesus.